Você está falando de gestão, né, e de reorganização do clube, e eu li na análise que o presidente Peter Simpson fez do balanço, né, uma alusão à questão da organização da área financeira. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, porque parece que a área financeira, ou seja, ela estava com a função única, exclusiva de cuidar de tesouraria. E ampliou muito esse escopo dela. O que era a área financeira do Fluminense? Era uma tesouraria, pagava e recebia. O que é uma tesouraria? Eu chego lá e digo que eu quero receber alguma coisa, eu dou o recibo e recebo. E pagar as minhas contas e receber o que os caras pagavam. Esse era o departamento financeiro do Fluminense, sem tirar nem pôr. O que a gente agregou nesse departamento? Primeiro, o conceito de finanças. Hoje, a equipe sabe a diferença entre custo e despesa, sabe rigorosamente isso. Se eu pago o táxi para ir ao centro da cidade, eu tenho uma despesa de táxi. Mas se eu, para ir ao centro da cidade, perco o tempo que eu deveria estar à disposição do meu empregador, eu agreguei um custo adicional a ele, além da despesa de táxi. Então hoje a gente tem um conceito de custo e conceito de despesa. Esse conceito de custo está sendo transferido para todos os nossos centros de custo, que o Fluminense já tinha um pouco isso pela parte contábil, mas que agora está agregando esse conceito. Ou seja, hoje o Fluminense sabe quanto custa uma das suas áreas, quais são as despesas que ela gera. Por exemplo, o time para jogar no Equador, ele gerou uma despesa. O Fluminense pagou o voo fretado para ir lá, mas qual é o custo de lá? O custo de lá é que o time tem que chegar antes, ele tem que se preparar antes, você tem a passagem pelo hotel, se o hotel for de péssima qualidade, o jogador acorda com mau humor, acorda com dor de cabeça, etc. Então, essa é a diferença. Segunda questão fundamental, nós passamos a ter um sistema de controle efetivo. Isso chama-se reunir no financeiro todas as receitas e todas as despesas. Quem conheceu a estrutura do Fluminense antes sabe que a receita era distribuída nas quadras. Como é que era isso? O sujeito chegava lá, pagava a escolinha dele ao professor e o professor repassava isso ao clube. Eu não digo que haja desonestidade nisso, é um procedimento legítimo. Muita gente diz, não vou dizer isso, eu não tenho prova disso. Não é adequado, mas é legítimo, né? Mas é legítimo. Por que fizeram isso? Por maldade, por armação? Não. Porque todo mundo em pânico com as penhoras. Então o Fluminense criou um modo operante para fugir da penhora que era muito ruim do ponto de vista de custo. Ou seja, o que nós fizemos? Centralizamos todas as receitas do clube. Então hoje você vai fazer uma matrícula escolinha, você faz na secretaria. A única exceção hoje é o tiro. Por que o tiro? Porque o tiro tem uma especificidade que a gente não conseguiu enquadrar ainda. Ou seja, o cara lá compra bala de revólver, tem a questão da balística. A gente não conseguiu ajustar isso. Mas no resto o clube todo está centralizado em receita. Nós centralizamos no financeiro a despesa. Quando nós trouxemos para dentro do financeiro o setor de compras e de almoxarifado. Por que compras e almoxarifado? Porque na hora que eu compro, eu consigo constituir o meu centro de custo. Se você chegar lá no financeiro, no setor de compras, assim, olha, tem que comprar uma passagem para ir a São Paulo representar o clube. Se eu compro unificado, eu sei quem comprou, por que comprou e a que preço pagou. Então, a área financeira ela passou a ter uma estrutura mais ampla. Muita gente diz, é centralização de poder. Não é nada disso. É centralização de controle. Por que em link com o almoxarifado? Porque o almoxarifado é que me diz o que eu tenho de estoque. Não sei se eu preciso comprar mais ou preciso comprar menos. O setor de compras hoje do Fluminense, ele define claramente quais são as prioridades de compra e que momento tem que comprar. Então, essa reestruturação do setor financeiro, ela aconteceu. Aí nós agregamos ali toda a área de RH. Mas isso é loucura, por que a área de RH? Porque hoje a folha de pagamento do Fluminense é o seu maior problema. É onde sai a maior grana do Fluminense, é na folha de pagamento. A folha de pagamento hoje está em 2.300.000 reais, incluindo o jogador, para ninguém dizer que sou eu que ganho isso. 2.300.000 incluindo os jogadores. Ora, se esse centro de custo é tão importante, eu preciso ter isso aos olhos da contabilidade e do financeiro, para eu definir prioridade de pagamento. A gente pode dizer que é um clube que, por estar agregando tantos setores, né, tantas rotinas, a área financeira é um clube muito preocupado realmente em sanear as finanças e acabar com a sangria. O grande problema nosso é a questão financeira.
Não é nem a questão econômica, o presidente sempre diz isso. A nossa questão não é econômica, por quê? Porque nós temos um ativo que bem administrado, e a gente equacionando a dívida, como a gente está fazendo, equacionamos a dívida trabalhista, porque jogamos no ar, estamos numa discussão aí enorme na dívida fiscal, que se a gente equacionar, resolveu o problema. Eu ouvi um boato de que talvez esse mês ainda o Fluminense conseguiria ganhar na justiça o parcelamento da dívida com o INSS. A gente já teve uma vitória, né, muito importante, numa das várias, e estamos discutindo nas outras. Se a gente equacionar, e por quê? O que está em discussão, né? Está em discussão as dívidas que não foram pagas de 2007 a 2010. Isso é simbólico, porque em 2010 nós vencemos o Campeonato Brasileiro. Então, o custo desse campeonato, numa estrutura desorganizada como a Fluminense, nós estamos pagando agora. Ou não seja, só 2010, né? Não, pagamos o campeonato de 2007 a 2010, foi todo o dinheiro foi canalizado para essa atividade, futebol, sem gerência, sem gestão. Nós fomos campeões brasileiros de novo e não transferimos para o futuro o custo. Nós estamos pagando o custo do passado. Isso chama-se gestão. Então a área financeira ela é fundamental, porque nós somos uma empresa com crise financeira. Então nada mais normal do que eu centralizar na área financeira todas as decisões. Ou seja, se eu quero gastar algum dinheiro, eu tenho que discutir com a área financeira se eu tenho recurso para pagar isso. Você tem uma ideia? E para não parecer que é crítica da gestão passada, não, os clubes de futebol sempre funcionaram muito organizadamente. Hoje eu tenho consciência disso. E como é que era? Eu gasto conforme entra no caixa, né? Essa era a filosofia. Então, se eu chego hoje, antecipo uma receita, boto no caixa e saio gastando. No final do mês não tem mais. Não, isso tem que ser gerenciado, tem que ter prioridade. Hoje eu sei, cada real que entra no caixa do Fluminense, o presidente sabe conscientemente onde é que ele tem que botar o primeiro dinheiro. Pintou dinheiro hoje, eu sei, a gente sabe exatamente o que ele tem que pagar. O financeiro já está orquestrado nisso. Não é justo ele pagar a conta sem questionar o custo dessa conta. Então nós temos um equipamento de gente, de pessoas, de know-how, questionando todas as despesas e trazendo para a área de custo. É isso que a gente fez. Ô Jackson, tem umas perguntas, claro, que todos os tricolores se fazem todos os dias, né? E é claro, se você não tiver alguma informação mais refinada sobre esses assuntos, não tem problema. Mas, de qualquer forma, é obrigação perguntar a qualquer gestor do Fluminense que a gente vai entrevistar nesse momento. Uma delas é a questão do CT. Como é que está andando o CT? O CT não foi uma luta dura, mas a gente parece estar aqui há muitos anos, não está, né? Já se conseguiu o terreno. O terreno já se conseguiu, o terreno já está disponível para o Fluminense construir o CT. Agora é a segunda fase de conseguir recurso para fazer a obra. Como a prioridade do presidente está definida claramente, ele tem prioridades. Prioridade 1, pagamento de salário. 2, pagamento de impostos. Dali você vai para a questão do investimento. Hoje a gente já tem um projeto de investimento no CT e estamos trabalhando para ter o recurso para fazer isso. Evidentemente que em números a diferença é brutal, mas é mais ou menos o que a gente fez com o parque aquático. Era uma promessa que o Fluminense tinha há muitos anos, nunca se executou. Num determinado dia nós sentamos com o presidente e dissemos o seguinte: vamos fazer o parque aquático? Vamos. Nós organizamos as finanças do Fluminense, conseguimos ter recursos para isso, fizemos a obra sem dever um tostão. E quando a gente faz uma coisa sem deixar para pagar depois, o custo é menor. Então nós fizemos o CT hoje, a gente sabe o custo da obra. Quanto custa a obra? A gente não está divulgando porque é uma questão estratégica, mas é acima de 10 milhões de reais, é o que vai custar, não é muito mais do que isso. Mas a gente já tem o plano feito, o projeto feito, e agora estamos organizando a planta financeira para se conseguir chegar a isso. A ideia do presidente é que o Fluminense tenha capacidade de ter esse CT pronto em 1 e 2 anos. Esse é o planejamento dele.